Graça e paz, meus queridos irmãos. As misericórdias de Deus se sustentam ao longo do dia. E com elas, a tarde se revela não como um fim, mas como uma pausa sagrada, um presente contínuo que nos foi dado pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. Com este momento, recebemos a preciosa e renovada oportunidade de reavaliar nosso caminho, buscar novamente sua presença, fortalecer nossa fé para a batalha que se segue e, de maneira decisiva, realinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da tarde, vamos nos colocar com reverência, humildade e uma disposição de espírito transformada diante de nosso Senhor, inspirando-nos na declaração mais soberana e poderosa que Ele nos fez, registrada na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Que declaração profunda, soberana e absolutamente transformadora para ser a bússola que reajusta o nosso dia. Este versículo não é uma sugestão para quando tivermos um tempo livre, nem uma esperança para um futuro distante. É uma declaração de fato, uma verdade posicional e urgente de Cristo para este exato momento da tarde, quando o peso da manhã já se fez sentir e as tarefas restantes ainda se avolumam diante de nós. A pergunta retórica de João não é como vocês vencerão ou esforcem-se para vencer. A pergunta aponta para uma identidade já estabelecida. Quem é que vence, senão aquele que crê? Ela nos informa que a vitória não é um sentimento, mas uma consequência direta da nossa fé na identidade de Cristo. Isso revela um Deus que não apenas nos vê em nossa luta, mas que ativamente nos declara vitoriosos, oferecendo uma troca divina. Nossa fraqueza pela sua onipotência, nossa batalha pela sua vitória já consumada. Isso significa que no calor do dia, na fadiga da jornada, na ansiedade do que virá antes do anoitecer ou na provação que persiste, o crente é chamado a não tentar ser mais forte, mas a se render ao mais forte. É um chamado para acessar nossas lutas em nossa própria força e encontrar nossa posição vitoriosa naquele que sustenta o universo em suas mãos. Este é o caminho para a vitória. Por quê? Porque crer que Jesus é o Filho de Deus é o ato de fé que quebra o poder do mundo, da carne e do diabo, que podem ter nos assediado durante a primeira metade do dia. Tentar lutar em nosso próprio nome nos acorrenta às nossas circunstâncias e limita as nossas limitações. Enquanto crer na identidade de Cristo nos eleva à sua perspectiva soberana. O cansaço foca no que já nos desgastou. A fé foca em quem já venceu por nós. A vitória que Ele oferece não é meramente circunstancial, como a ausência de problemas, mas é uma vitória para a alma, em grego, niké, uma conquista profunda que acalma a mente e tranquiliza o espírito mesmo em meio à atividade. Essa vitória nos força a admitir nossa fraqueza, a reconhecer nossa total dependência dele e a confiar em sua soberania para o restante do dia e da noite. Crer nele declara ao mundo visível e invisível que nossa força não depende das nossas reservas de energia, mas da fonte inesgotável que habita dentro de nós. E tudo isso só é possível porque ele é o Cristo, o Filho de Deus, que já despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. Talvez você tenha chegado esta tarde carregando o peso de uma manhã difícil, sentindo-se derrotado por uma notícia ruim, sobrecarregado por responsabilidades que parecem esmagadoras, ou simplesmente cansado de uma longa batalha que já dura horas. Talvez seu coração esteja exausto e a ideia de continuar a jornada pareça impossível. Hoje, esta oração será um ato de obediência radical a esta declaração, uma apropriação consciente de nossa vitória, uma decisão de alinhar nossa fraqueza à força de Deus. Que ela seja um antídoto contra o veneno do desânimo acumulado, uma porta para a sala do trono onde encontramos graça e misericórdia em tempo de necessidade. Agora, respire fundo. Silencie as vozes da derrota e da preocupação e junte-se a mim nesta jornada de oração, escolhendo apropriar-se da vitória que já é sua em Cristo Jesus. Agora, vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, soberano do universo, rocha eterna e fonte de toda a vitória. Hoje, neste marco da tarde,
quando o dia já não é novo e nossas forças começam a diminuir, mas a tua misericórdia continua a nos sustentar, nós nos colocamos diante da tua santa e majestosa presença. Nosso coração transborda de adoração, não pela vitória que tu possas nos dar, mas por quem tu és, o Deus que não se cansa nem se fatiga, conforme a tua palavra em Isaías 40:28, que diz: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Antes de apresentarmos qualquer desafio ou pedirmos por força para as horas que virão, queremos te exaltar. Tu és santo, 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 como proclamam os seres celestiais diante do teu trono. Tu és o Deus onipotente, para quem nada é impossível, pois tu mesmo nos asseguraste em Jeremias 32:27, Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Reconhecemos a tua soberania absoluta e inquestionável sobre os céus, a terra, o mar e sobre cada momento de nosso dia, incluindo cada tarefa que ainda planejamos realizar. Cada respiração que demos até este momento foi um presente da tua mão, e a força que tivemos até aqui veio de ti. Tu és o Deus que era, que é e que há de vir, imutável em teu amor, infinito em tua sabedoria e ilimitado em teu poder. Jesus Cristo, o teu Filho amado, é o mesmo ontem e hoje e eternamente, como nos ensina Hebreus 13:8. Neste instante, ao nos aproximarmos do teu trono de graça, recordamos a declaração vitoriosa da tua palavra, registrada em 1 João 5:5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que creia que Jesus é o Filho de Deus? Ó Pai, que profundidade de poder e certeza há nestas palavras. Elas são um brado de vitória para as nossas almas que, por vezes, se sentem em batalha, um porto seguro em meio às tempestades da vida. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes tentamos lutar nossas batalhas sozinhos, confiando em nossa própria força e sabedoria limitadas. Esquecemos que Tu és o nosso socorro bem presente na angústia, como nos lembra o Salmo 46:1. Perdoa-nos, Pai, por nossa autossuficiência e por não depositarmos em Ti toda a nossa ansiedade, sabendo que Tu tens cuidado de nós, conforme a exortação de 1 Pedro 5:7. O cansaço que sentimos, ó Deus, não é apenas físico, é um cansaço da alma, um esgotamento emocional e espiritual que advém das lutas diárias, das decepções, das preocupações com o futuro e do peso dos nossos próprios erros. Sentimos-nos sobrecarregados com as demandas do trabalho, com as responsabilidades familiares, com as incertezas econômicas e com a dor de um mundo que geme e está com dores de parto, como descreveu o apóstolo Paulo em Romanos 8:22. Há momentos em que o nosso coração desfalece e a esperança parece distante. É nessas horas, Senhor, que a Tua palavra se torna o nosso sustento e a nossa fortaleza. Em Isaías 40:29-31, Tu nos prometes: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai amado, nós nos apegamos a esta promessa com todas as fibras do nosso ser. Queremos esperar em Ti, não de forma passiva, mas com uma fé ativa e confiante, sabendo que o Teu tempo é perfeito e que os Teus planos para nós são de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos.
como está escrito em Jeremias 29:11. Ajuda-nos a compreender que a verdadeira vitória não se encontra na ausência de problemas, mas na tua presença constante e poderosa. O Salmo 23, na sua sublime poesia, nos assegura que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Ele nos faz deitar em verdes pastos e nos guia mansamente a águas tranquilas. Refrigera a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Ó Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por ti, como lemos em 1 Coríntios 1, 3 e 4. Estende a tua mão poderosa sobre nós nesta tarde. Pedimos que o teu Espírito Santo, o Consolador, venha sobre nós e nos renove as forças. Que ele calme o nosso coração ansioso e nos encha de uma paz que excede todo o entendimento, a paz que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, conforme Filipenses 4:7. Que o teu Espírito nos ajude a crer firmemente que Jesus é o Filho de Deus e que nesta fé já vencemos o mundo. Ajuda-nos a viver o restante deste dia na plenitude do teu poder, crendo na promessa de Efésios 3:20. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós temos operante. Que este poder, Senhor, nos capacite a realizar aquilo que planejamos para a tua glória. Nós sabemos, Senhor, que a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Ajuda-nos a entregar a ti, em oração, cada uma das nossas preocupações, cada um dos nossos medos, cada uma das nossas frustrações. Lançamos sobre ti o desafio da nossa saúde, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso futuro. Confiamos que tu és o nosso provedor, o nosso médico, o nosso conselheiro e o nosso guia. Como o salmista declarou no Salmo 56:22, lança o teu cargo sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Cremos nesta verdade, Senhor, e declaramos a nossa total dependência de ti. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza e o nosso libertador, o nosso Deus, o nosso rochedo em que nos refugiamos, o nosso escudo, a força da nossa salvação e o nosso alto refúgio, como exalta o Salmo 18:1. Pai, em meio à batalha, muitas vezes somos tentados a duvidar do teu amor e do teu poder por nós. O inimigo de nossas almas sussurra em nossos ouvidos que estamos sozinhos e derrotados. Mas a tua palavra, que é a verdade, nos afirma o contrário. Em Romanos 8:37-39, somos assegurados que somos mais do que vencedores e que nada poderá nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero que esta certeza inunde os nossos corações e nos dê a coragem para perseverar. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade, como lemos em Lamentações 3:22-23. Mesmo que somos infiéis, tu permaneces fiel, pois não podes negar a ti mesmo. Agradecemos por tua fidelidade que nos tem sustentado até aqui. Agradecemos por cada livramento, por cada provisão, por cada palavra de conforto que nos tens dado através das Escrituras, de um hino ou de um irmão na fé. Agradecemos porque mesmo em nossa fraqueza, o teu poder se aperfeiçoa, como o apóstolo Paulo aprendeu e testificou em 1 Coríntios 12:9 e 10. E disse-me: a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Nesta tarde, ó Deus, queremos encontrar prazer em depender de Ti. Queremos nos gloriar em nossas fraquezas, para que o Teu poder vitorioso habite em nós. Capacita-nos pelo Teu Espírito a viver o restante deste dia para a Tua glória. Que as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas ações Te agradem. Que possamos ser luz neste mundo, refletindo o amor e a graça de Cristo a todos ao nosso redor. Que a vitória que encontramos em Ti transborde de nós e alcance outros que também se sentem derrotados. Que possamos ser instrumentos do Teu consolo e da Tua paz. Abençoa, Senhor, a nossa nação, os nossos governantes e o Teu povo espalhado por toda a terra. Lembra-te dos que estão sofrendo, dos enfermos, dos enlutados, dos desempregados e dos que estão em qualquer tipo de aflição. Que eles também possam encontrar em Ti o refúgio e a fortaleza de que necessitam. Que a Tua igreja seja um lugar de acolhimento e de fortalecimento para os cansados, um farol de esperança em meio à escuridão. Ao olharmos para a cruz de Cristo, somos lembrados do preço que foi pago para que pudéssemos ter acesso a Ti e encontrar a verdadeira vitória. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agradecemos por tão grande salvação e pelo privilégio de podermos nos achegar a Ti com confiança como filhos amados. Assim, Pai, entregamos a Ti o restante deste dia. Confiamos que Tu irás à nossa frente preparando o nosso caminho. Pedimos que nos guardes de todo o mal e nos livres de toda tentação. Que possamos encerrar este dia com o coração grato e com a alma vitoriosa em Ti. E que ao deitarmos para dormir possamos dizer como o salmista no Salmo 4:8, em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Te louvamos porque a vitória que Tu ofereces não é uma recompensa para os fortes, mas um presente para os fracos que creem em Ti. Te exaltamos pela Tua fidelidade que não apenas se renova a cada manhã, mas que se manifesta como refúgio e fortaleza no meio da tarde. Um sinal visível de que Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Tuas misericórdias são a verdadeira causa de não sermos consumidos pela nossa própria ansiedade e pelo caos do mundo que já nos cercou hoje. Elas nos enchem de uma esperança vívida e de uma coragem renovada para viver o restante deste dia não com base em nossas próprias forças, mas na verdade do Teu poder que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Obrigado, Pai, porque nossa paz e nossa capacidade de continuar não dependem de circunstâncias favoráveis, mas estão firmemente ancoradas na Tua promessa de que jamais nos deixarás ou abandonarás. Tu és o Deus que opera todas as coisas para o bem daqueles que Te amam, e essa verdade é o fundamento inabalável de nossa confiança em Ti, tanto pela manhã que passou, quanto pela tarde que vivemos. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e agradecemos pelo sacrifício de Teu Filho Jesus Cristo na cruz. Este é o motivo supremo e eterno da nossa vitória. Em Cristo, Tu nos deste o descanso final do fardo do pecado e da condenação. Mesmo que tenhamos acumulado fracassos nesta manhã,
Em Cristo continuamos a ser mais do que vencedores. É através dele que temos acesso direto a Ti, o perdão dos pecados, a reconciliação contigo, a adoção como filhos e a promessa da vida eterna. É nele que a Tua declaração de vitória se torna não apenas uma bela promessa, mas uma realidade acessível através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Confiamos que, por causa de Jesus, podemos nos achegar a Ti em qualquer situação, no meio da tarde, e encontrar graça para prosseguir. Nada, nem a tribulação da manhã, nem a angústia da tarde, nem a perseguição que enfrentamos, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada pode nos separar do Teu amor e, portanto, nada pode anular nossa vitória em Ti. Por isso te adoramos com todo o nosso ser. Queremos te agradecer pelo que já fizeste, pela força que estás nos dando neste exato momento e pelo poder que ainda nos darás antes que a noite chegue. Cremos que no restante deste dia tua força nos sustentará e por isso já declaramos nossa vitória em Ti. Que a nossa vida seja um testemunho do Teu poder que nos sustenta. Pai Santo, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, a Tua justiça inabalável e a Tua santidade que os céus não podem conter. Diante do esplendor do Teu ser, somos confrontados com a nossa própria realidade, especialmente após algumas horas de jornada neste dia. Reconhecemos, Pai, que somos fundamentalmente fracos e que nosso coração natural é inclinado não a crer, mas a duvidar e lutar com as próprias forças. Sem a Tua graça sustentadora, nós nada podemos fazer. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar o nosso profundo e arraigado pecado do orgulho e da autossuficiência, que talvez já tenha se manifestado hoje. Confessamos que inúmeras vezes desde que acordamos, agimos como se a vitória dependesse de nós. Ignoramos Tua soberana declaração e agimos como se fôssemos os arquitetos de nosso próprio dia, os solucionadores de nossos próprios problemas. Perdoa-nos, Senhor, por cada momento em que a ansiedade tomou conta de nós, pois cada palpitação de preocupação foi uma declaração de que não confiamos em Tua soberana providência. Confessamos que agimos como se fôssemos os deuses de nossas vidas, tentando controlar o incontrolável e nos esgotando no processo. Perdoa-nos por essa arrogância blasfema. Confessamos o pecado de buscar segurança nos lugares errados. Em vez de crermos em Ti, buscamos força em distrações vazias, em entretenimento superficial, no excesso de trabalho, na busca por aprovação humana ou até mesmo em vícios que apenas nos aprisionaram ainda mais. Perdoa-nos, Senhor, por trocarmos a fonte de águas vivas por cisternas rachadas que não retêm água. Perdoa-nos por nossa idolatria, por elevarmos nosso conforto, nosso sucesso e nossa capacidade acima de Ti, a única fonte de verdadeira vitória para a alma. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado de não encorajarmos outros na fé. Confessamos que, ao longo deste dia, talvez tenhamos visto o desânimo e a derrota em nosso cônjuge, em nossos filhos, em nossos colegas, e não fizemos nada para fortalecê-los ou apontá-los para Ti. Perdoa-nos pelo egoísmo que nos cega para as necessidades dos outros. Perdoa-nos por não termos sido canais da Tua vitória e da Tua graça, como nos ensinastes a considerar-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Confessamos o pecado de murmurar sobre o peso de nossas batalhas, em vez de declararmos nossa vitória em Ti. Nossas reclamações sobre o trabalho, sobre as finanças, sobre a família, foram manifestações de um coração que se recusa a confiar no Teu poder e na Tua bondade. Perdoa-nos por essa rebelião silenciosa. Confessamos que Te ignoramos nas dificuldades e deixamos de lado o espírito da oração. Neste dia, até proponha que confesse as Tuas rupturas nos relacionamentos com outras pessoas e a Tua falta de amor ao próximo. Perdoa-nos por confiarmos mais na nossa razão do que nos conselhos da Tua palavra, por querermos justificar nossos problemas, por trocarmos a fonte de águas vivas por cisternas rachadas que não retêm água. Perdoa-nos por duvidarmos que Tu és forte o suficiente para nos fazer vencer ou que Te importas o suficiente para intervir.
Perdoa-nos, Senhor, por essa fé tão pequena. Perdoa-nos por crermos mais no tamanho dos nossos problemas do que na imensidão do nosso Deus. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado estas transgressões, nós agora clamamos desesperadamente pelo Teu perdão. Não temos desculpas, não temos méritos. Nós nos agarramos unicamente à obra consumada de Jesus. Ele que na cruz venceu o mundo e o pecado, para que pudéssemos ser participantes da sua vitória. Ele viveu a vida de perfeita fé e dependência do Pai que nós falhamos em viver. Pedimos que o sangue de Cristo nos purifique de toda autossuficiência, de toda ansiedade, de toda idolatria e de toda incredulidade. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito de fé inabalável para o restante deste dia. Não nos lances fora da Tua presença, mas restitui-nos a alegria da Tua salvação e sustenta-nos com o espírito voluntário, pronto a crer em Ti e a caminhar em Teu poder. E agora, Senhor, olhamos para as horas que restam deste dia com esperança, não em nossa capacidade de perseverar, mas em Teu poder de nos sustentar. Ajuda-nos a mortificar o velho homem incrédulo e a nos revestirmos do novo homem, criado em Cristo para uma vida de fé e vitória. Esvazia-nos do orgulho, do egoísmo e da preocupação que se acumularam. E então enche-nos com o Teu Espírito Santo, para que o fruto da paz e da longanimidade possa brotar em nossos corações, resultando em uma vida que transborda de confiança em Ti. Ajuda-nos de forma prática a escolher crer em Ti a cada novo desafio. Que nossa reação a uma notícia frustrante da tarde seja correr para a Tua presença e declarar a Tua soberania. Ensina-nos a descansar na Tua vitória. Queremos ter a mente de Cristo para que possamos ver o mundo, as pessoas e as circunstâncias através das lentes do Teu poder e do Teu amor redentor. Dá-nos a coragem de sermos vulneráveis, de admitir nossa fraqueza e de testemunhar ao mundo o poder de um Deus que torna vitoriosos os que nele creem. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta tarde, respondendo à Tua soberana declaração de vitória. Reconhecemos que esta não é uma atitude natural, mas sobrenatural. Por isso clamamos pela capacitação do Teu Espírito Santo para vivermos desta maneira hoje. Nós escolhemos, pela fé, declarar nossa vitória em vez de lamentar nossa derrota. Por isso, hoje te pedimos, Senhor, primeiramente oramos por um coração que reconhece sua fraqueza e sua necessidade de Ti. Ajuda-nos a nunca banalizar as lutas que carregamos, nem a nos orgulhar de nossa capacidade de suportar. Acima de tudo, inunda nossa alma com uma consciência avassaladora de que só em Cristo Jesus somos vitoriosos. Que a certeza de que Ele já venceu o mundo na cruz nos dê a confiança para enfrentar os desafios de cada dia, sabendo que Ele é fiel e poderoso para nos sustentar até o fim. Pai amado, firmados na Tua declaração transformadora de 1 João 1,5, que nos assegura que aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus vence o mundo, nós nos dedicamos neste momento a trazer esta verdade celestial para a realidade terrena de nossas vidas. Reconhecemos com humildade que é fácil declarar fé quando estamos descansados, mas a verdadeira profundidade da nossa vitória é revelada em nossa capacidade de crer em meio às áreas mais práticas, desafiadoras e por vezes dolorosas. Por isso clamamos pela capacitação do Teu Espírito Santo para que a fé não seja apenas um sentimento passageiro, mas uma disciplina espiritual, um estilo de vida que Te glorifica e nos liberta. Nós escolhemos pela fé andar em vitória, em nosso trabalho, em nossas finanças, em nossas famílias e até mesmo em nossas provações, aqui e agora, nesta tarde. Oramos por vitória e poder em nossa vida profissional. Senhor, nós Te apresentamos nosso trabalho, nossas carreiras, nossos estudos e todas as nossas ocupações, especialmente os desafios do que já aconteceu e do que ainda resta a fazer hoje. Abençoa o nosso labor nesta tarde e pedimos que a Tua primeira bênção seja a de trocar nosso esgotamento pela Tua força inesgotável.
Em um mundo que glorifica a exaustão, nós escolhemos encontrar nosso valor e nossa força em Ti. Pedimos que Tu renoves nossas forças para completar o que planejamos, não com o nosso poder, mas com o Teu. Que a ansiedade por prazos e metas não encontre espaço em nossos corações. Ajuda-nos a ver o nosso trabalho não como uma batalha perdida, mas como uma oportunidade de glorificar a Ti, servindo com a força vitoriosa que Tu mesmo nos dás. Nós queremos viver a verdade de Isaías 40:29. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que trabalhamos com nossas próprias forças nesta manhã, até o ponto da exaustão. Transforma a nossa motivação para o restante do expediente. Que cada tarefa, da mais simples à mais complexa, seja feita sob a Tua unção e capacitação. Ajuda-nos a andar em vitória sobre relacionamentos difíceis no trabalho. Pelos colegas que nos esgotaram, pelos chefes que nos pressionaram, dá-nos a graça sobrenatural de liberá-los em Tuas mãos, encontrando vitória sobre a amargura e o ressentimento. Que possamos, como diz a Tua palavra em 1 Pedro 5:7, lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade profissional, porque Ele tem cuidado de vós. Dá-nos também sabedoria para os desafios profissionais que enfrentamos hoje, pelos projetos que parecem impossíveis, pelas decisões que nos pesam, pelos problemas que drenam nossa energia. Em vez de nos sentirmos derrotados pela pressão da tarde, queremos declarar a Tua soberania e confiar na Tua direção. Nós nos apoiamos na promessa de Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Hoje consagramos a Ti cada e-mail, cada reunião, cada decisão, cada tarefa restante. Que o nosso ambiente de trabalho seja transformado, não por uma mudança de circunstâncias, mas por uma mudança radical em nossa dependência de Ti. Que sejamos conhecidos como pessoas de paz, que não operam a partir do estresse, mas a partir da vitória que só Cristo pode dar, tornando-nos verdadeiros embaixadores do reino de Deus. Ó Pai, clamamos por vitória sobre nossas finanças. Colocamos diante de Ti esta área tão sensível e tão propensa à ansiedade e ao medo ao longo do dia. O mundo nos esmaga com a pressão da comparação, da dívida e do medo da escassez. Livra-nos, Senhor, deste sentimento de derrota. Pedimos que a nossa atitude em relação às finanças não seja de pânico ou de ganância, mas de profunda confiança em Ti. Queremos aprender a viver a verdade que Jesus nos ensinou em Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é mais a vida do que o mantimento e o corpo do que o vestuário? Senhor, ensina-nos esta lição. Dá-nos um coração que descanse em Tua provisão, independentemente do saldo de nossa conta bancária nesta tarde. Se há abundância, se os recursos são fartos, livra-nos da ansiedade e do medo de perder. Que vejamos a prosperidade não como um ídolo, mas como uma oportunidade para sermos generosos e encontrarmos a liberdade que há em dar. E se há escassez, Pai, se o dia é de dificuldade e a pressão financeira parece esmagadora, nós escolhemos declarar a Tua vitória sobre ela. Trazemos a Ti o peso das contas a pagar, da incerteza do futuro, do desemprego. Nós cremos em Ti como nosso Jeová Jiré, nosso provedor. Ajuda-nos a descansar na Tua promessa de que nunca nos desampararás. Livra-nos da ansiedade que corrói a alma. Que a Tua palavra em Mateus 6, 33 ao 34, ecoe em nossa mente hoje. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós escolhemos buscar o Teu reino em primeiro lugar, confiando que Tu cuidarás de nós. Ajuda-nos a viver na liberdade da promessa de Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. A certeza do Teu cuidado é a nossa maior riqueza.
Que esta verdade nos baste e nos encha de uma paz vitoriosa que o dinheiro não pode comprar, nem a falta dele pode roubar. Pai querido, clamamos por vitória para a nossa vida familiar. Senhor, confessamos e pedimos perdão pelas inúmeras vezes em que agimos como se a harmonia de nossas famílias dependesse de nós, talvez até na correria desta manhã. Perdoa-nos por carregarmos o peso da preocupação com nossos filhos, o fardo de conflitos não resolvidos com o nosso cônjuge, a carga de expectativas não atendidas. O inimigo ama semear a derrota e a discórdia nos lares, mas nesta tarde nós nos levantamos contra esta estratégia, correndo para Ti e declarando nossa vitória em Cristo sobre nossos lares. Nós escolhemos, de forma deliberada e intencional, entregar a Ti nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos e toda a nossa parentela. E oramos para que, ao final do dia, nosso reencontro seja marcado pela Tua paz vitoriosa. Pai, ajuda-nos a sermos agentes da Tua vitória em nosso lar. Que a Tua instrução em Efésios 4, 31 e 32, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se torne o guia dos nossos relacionamentos. Ajuda-nos a vencer o rancor através do perdão. Ajuda-nos a entregar a Ti a ansiedade pelo futuro de nossos filhos, confiando que eles estão em Tuas mãos soberanas. Oramos por vitória no meio de desentendimentos conjugais, entregando a Ti nosso desejo de estar certos e buscando a reconciliação. Que nossos lares sejam curados do veneno do estresse, da crítica e da cobrança. Que eles se tornem lugares de refúgio, onde cada membro da família possa encontrar paz e aceitação, não porque somos perfeitos, mas porque aprendemos a crer que a vitória de Cristo supera nossas imperfeições. Que a palavra de Salmo 55, 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Seja vivida primeiramente dentro das nossas quatro paredes. Que o mundo, ao olhar para nossas famílias, não veja lares perfeitos, mas lares onde a graça e a vitória em Cristo superam as imperfeições e que, por causa disso, o Teu nome seja glorificado. Que a imagem de um lar abençoado, como descrito no Salmo 128, onde o trabalho é abençoado e a família floresce sob o temor do Senhor, seja uma realidade pela qual buscamos e na qual descansamos. Senhor, Pai amado, oramos finalmente por vitória em meio às provações. Pai, chegamos agora à área mais difícil, ao teste de fogo da nossa fé, ao clímax da declaração de quem é que vence. Confessamos que nossa reação à dor, à perda e à dificuldade que este dia trouxe não é crer, mas nos debater, questionar e nos desesperar sob o peso. Mas queremos que o Teu caráter seja forjado em nós. Queremos ser o tipo de crente que pode, como o salmista, dizer: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Para aqueles que nesta tarde enfrentam a batalha da doença, a aflição do luto, a angústia da incerteza, a traição de um amigo ou o fogo da perseguição, pedimos uma medida extraordinária da Tua graça para que possam crer e, crendo, vencer. Nós não negamos o peso da provação, mas a trazemos a Ti, o único que pode nos dar a vitória sobre ela. Nós entregamos a Ti a batalha contra a dor física, crendo que Tu és o nosso médico. Entregamos a Ti o dor do luto, crendo que Tu és o nosso consolador e a nossa esperança da ressurreição. Entregamos a Ti a sentimento de injustiça, crendo que Tu és o justo juiz. Nós nos firmamos na lógica espiritual de 2 Coríntios 12, 9. E me disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar além do desafio imediato e a vislumbrar o Teu poder sendo manifesto em nossa fraqueza. Dá-nos a fé para descansar na certeza de que o nosso caráter está sendo forjado, a nossa paciência desenvolvida e a nossa dependência de Ti aprofundada. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, sustentador de toda a vida,
Nós nos achegamos à tua augusta e santa presença nesta tarde, não com a presunção de nossa própria justiça, mas com a confiança que nos é concedida pelo sangue do Caldeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vemos a ti como filhos que se aproximam de um Pai amoroso, trazendo em nossos corações as lutas do dia, as fadigas da jornada e a sede de um poder que somente tu podes oferecer. A tua palavra é uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e é nela que encontramos a declaração que ecoa através dos séculos, a verdade de 1 João 5,5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ó Pai, que declaração sublime e poderosa! É a voz do bom pastor declarando a identidade vitoriosa de suas ovelhas. É a voz do Criador chamando suas criaturas frágeis para a fonte da verdadeira força. Nós meditamos, Senhor, no significado profundo desta promessa. A batalha que sentimos toma tantas formas. Ao cansaço do corpo, o esgotamento dos nossos músculos e nervos após horas de labor, a fadiga que nos lembra de nossa finitude e da sentença proferida no Éden, de que comeríamos o pão com o suor do nosso rosto. Mas há uma batalha mais profunda, uma opressão que a alma sente que o sono não pode curar. É o peso da ansiedade, as preocupações que giram incessantemente em nossa mente como uma mó de moinho triturando a nossa paz. É o peso da tristeza, a dor da perda, o luto que se assenta em nosso peito como uma pedra fria. É o peso das nossas próprias falhas, o peso da culpa e do arrependimento por palavras ditas e atos cometidos, ou pela omissão em fazer o bem que sabíamos que deveríamos fazer. É a opressão de vivermos num mundo caído, onde vemos a injustiça, a dor e o sofrimento ao nosso redor, e o nosso espírito se angustia, como de Ló em Sodoma. É a fadina da batalha espiritual, a luta incessante contra o pecado que habita em nós, a resistência contra as ciladas do inimigo e a pressão para nos conformarmos com esse século. Nós reconhecemos, como o apóstolo Paulo em Romanos 7, que muitas vezes o bem que queremos fazer, não fazemos, mas o mal que não queremos, esse praticamos. Oh, que miséria! Quem nos livrará do corpo desta morte? Graças a ti, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Viemos a Ti como filhos que se aproximam de um Pai amoroso, trazendo em nossos corações o peso do dia, as fadigas da jornada e a sede por uma perspectiva que somente Tu podes oferecer. A Tua palavra é uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e é nela que encontramos a revelação que ecoa através dos séculos. A verdade apostólica de 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ó Pai, que promessa sublime e poderosa! É a voz do bom pastor chamando suas ovelhas exaustas não para fora da tempestade, mas mostrando-lhes o propósito na tempestade. É a voz do Criador chamando suas criaturas frágeis para a fonte da verdadeira força que é a esperança. Nós meditamos, Senhor, no significado profundo desta promessa. A tribulação que sentimos assume tantas formas. Ao cansaço do corpo, o esgotamento dos nossos músculos e nervos após horas de labor, a fadiga que nos lembra de nossa finitude. Mas há um cansaço mais profundo, uma opressão que a alma sente, que o sono não pode curar. É o peso da ansiedade, as preocupações que giram incessantemente em nossas mentes como uma mó de moinho, triturando a nossa paz. É o fardo da tristeza, a dor da perda, o luto que se assenta em nosso peito como uma pedra fria. É o fardo das nossas próprias falhas, o peso da culpa e do arrependimento por palavras ditas e atos cometidos. É a opressão de vivermos num mundo caído, onde vemos a injustiça, a dor e o sofrimento ao nosso redor. É a fadiga da batalha espiritual, a luta incessante contra o pecado que habita em nós. Reconhecemos, como o apóstolo Paulo em Romanos 7, que muitas vezes o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal que não queremos, esse praticamos. Oh, que miséria! Quem nos livrará do corpo desta morte? Graças a Ti, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É para Ele, o nosso libertador,
que nos voltamos agora. É nele que encontramos a promessa de que essa luta, essa miséria, é leve e momentânea, comparada à glória. Nós desejamos ardentemente, Senhor, que possamos experimentar o poder desta verdade. O mundo nos oferece tantas outras perspectivas. O humanismo, que nos diz que nosso valor está em nossas realizações. O hedonismo, que nos torna escravos de prazeres momentâneos. O materialismo, que nos acorrenta à busca incessante por coisas que a traça e a ferrugem consomem. O fatalismo, que diz que o sofrimento não tem sentido. Nós renunciamos a essas mentiras, Senhor. Queremos tomar sobre nós a perspectiva de Cristo, que é a perspectiva da submissão amorosa à Tua vontade perfeita, boa e agradável. É a perspectiva do discipulado, de aprender daquele que, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta. É uma perspectiva que, em vez de nos oprimir, nos alinha com o Teu propósito soberano para as nossas vidas, trazendo verdadeira liberdade e poder para continuar. Pois a Tua palavra nos diz em 2 Coríntios 3,17: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Pai, em meio às nossas aflições, que podem parecer tão esmagadoras e permanentes, ajuda-nos a adotar a perspectiva eterna de 2 Coríntios 4, 17 e 18. Que verdade transformadora! Pedimos, ó Deus, que abras os olhos do nosso entendimento para que possamos ver além do véu do presente, que o peso da glória futura seja tão real para nós, que a tribulação presente se torne leve em comparação. Ajuda-nos a fixar os nossos olhos não nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nós sabemos que este mundo não é o nosso lar definitivo. Somos peregrinos e forasteiros, a caminho da cidade celestial, cujo arquiteto e construtor és Tu. Que esta esperança seja a âncora da nossa alma, segura e firme, como descrita em Hebreus 6,19. Quando a dor física nos afligir, que nos lembremos do corpo glorificado que receberemos. Quando a tristeza da perda nos assaltar, que nos consolemos com a promessa do reencontro na eternidade, onde Tu enxugarás de nossos olhos toda a lágrima. Quando a injustiça deste mundo nos enfurecer, que nos aquietemos na certeza do Teu juízo final, onde toda a conta será acertada e a Tua justiça prevalecerá para sempre. E para cada coração que chora nesta tarde, para cada alma que se sente sitiada pela angústia, que a promessa do Salmo 46:1 seja um refúgio inabalável. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pai, nós nos escondemos em Ti. Tu és a nossa torre forte, para a qual corremos e estamos em segurança. Quando as águas da aflição rugem e se perturbam, quando os montes da estabilidade em nossas vidas se abalam, Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza, não apenas um abrigo passivo, mas uma fonte de poder ativo para resistir e perseverar. E Tu és socorro bem presente. Não estás distante, não estás indiferente. Estás aqui conosco, no meio da fornalha, assim como estivestes com Sadraque, Mesaque e Abednego. A Tua presença é a nossa paz. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Que este rio do Teu Espírito flua em nós, trazendo refrigério e alegria mesmo em meio ao deserto. Sustenta Teus filhos, Senhor, aqueles que estão cansados de lutar contra uma enfermidade crônica. Renove-lhes as forças como as da águia, mostrando-lhes a glória que está sendo produzida. Aqueles que estão exaustos pela batalha de prover para suas famílias em tempos de incerteza, sê Tu o seu Jeová Jirê, o Deus da provisão. Aqueles que estão fatigados por cuidar de um ente querido, derrama sobre eles uma porção dobrada da Tua graça. Aqueles que estão desanimados em seu ministério, sentindo que trabalham em vão, lembra-lhes que o seu trabalho no Senhor
não é vão. Aqueles que estão cansados de esperar por uma promessa que ainda não se cumpriu, fortaleça a sua fé e ajude-os a descansar no teu tempo perfeito, pois tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. O que tu prometestes, tu és fiel para cumprir. Que mesmo em meio às lágrimas, um espírito de poder e confiança possa se manifestar, um testemunho poderoso de que o nosso Deus é bom, soberano e digno de toda a nossa confiança, em todas as circunstâncias. Ajuda-nos a aquietar a nossa alma, como o salmista nos convida no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que sou eu Deus. Este é o cerne da nossa força, parar a nossa agitação, cessar nossos esforços frenéticos para controlar o incontrolável e simplesmente saber, com uma confiança profunda e serena, que tu és Deus. Tu estás no trono, o teu plano não pode ser frustrado. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que foram chamados ao seu propósito, como nos garante Romanos 8:28. Esta verdade não é um clichê vazio, é a rocha sobre a qual podemos construir a nossa vida e encontrar estabilidade em meio a qualquer tempestade. Já somos mais que vencedores, não porque não temos lutas, mas porque temos um propósito divino em meio a elas. Tu és o Deus onipotente, para quem nada é impossível, pois tu mesmo nos asseguraste em Jeremias 32:27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Reconhecemos a tua soberania absoluta e inquestionável sobre os céus, a terra, o mar e sobre cada momento de nosso dia. Cada respiração que demos até este momento foi um presente da tua mão e a força que tivemos até aqui veio de ti. Tu és o Deus que era, que é e que há de vir, imutável em teu amor, infinito em tua sabedoria e ilimitado em teu poder. Jesus Cristo, o teu Filho amado, é o mesmo ontem e hoje e eternamente, como nos ensina Hebreus 13:8. Neste instante, ao nos aproximarmos do teu trono de graça, recordamos a promessa poderosa do nosso Salvador, registrado em João 14:14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ó Pai, que profundidade de poder e amor há nestas palavras. Elas são um combustível para as nossas almas fatigadas, um arsenal divino em meio às batalhas da vida. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes tentamos realizar nossos planos sozinhos, confiando em nossa própria força e sabedoria limitadas. Esquecemos que Tu és o nosso socorro bem presente na angústia, como nos lembra o Salmo 46:1. Perdoa-nos, Pai, por nossa autossuficiência e por não depositarmos em Ti toda a nossa ansiedade, sabendo que Tu tens cuidado de nós conforme a exortação de 1 Pedro 5:7. O desânimo que sentimos, ó Deus, não é apenas físico, é um cansaço da alma, um esgotamento emocional e espiritual que advém das lutas diárias, das decepções, das preocupações com o futuro e do peso dos nossos próprios erros. Sentimos-nos sobrecarregados com as demandas do trabalho, com as responsabilidades familiares, com as incertezas econômicas e com a dor de um mundo que geme e está com dores de parto, como descreveu o apóstolo Paulo em Romanos 8:22. Há momentos em que o nosso coração desfalece e a vitória parece distante. É nessas horas, Senhor, que a Tua palavra se torna o nosso sustento e a nossa fortaleza. Em Isaías 40:29-31, Tu nos prometes: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai amado, nós nos apegamos a esta promessa com todas as fibras do nosso ser. Queremos esperar em Ti,
não de forma passiva, mas com uma fé ativa que ora e confia, sabendo que o teu tempo é perfeito e que os teus planos para nós são de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos, como está escrito em Jeremias 29:11. Ajuda-nos a compreender que a verdadeira vitória não se encontra na ausência de problemas, mas na tua presença constante e capacitadora. O Salmo 23, na sua sublime poesia, nos assegura que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Ele nos faz deitar em verdes pastos e nos guia mansamente a águas tranquilas, refrigera nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Ó Deus de toda a graça, que nos chamas a participar do teu poder através da oração, como lemos em Efésios 3:20, que tu és poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, estenda a tua mão poderosa sobre nós nesta tarde. Pedimos que o teu Espírito Santo, o Consolador e Capacitador, venha sobre nós e renove as nossas forças. Que ele acalme os nossos corações ansiosos e nos encha de uma paz que excede todo o entendimento, a paz que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, conforme Filipenses 4:7. Que o teu Espírito nos ajude a pedir em nome de Jesus, alinhando os nossos desejos ao teu coração, para que possamos ver o teu poder em ação e encontrar a vitória para o nosso dia, como ele mesmo nos ensinou em João 14:14. Sabemos, Senhor, que pedir em teu nome é pedir segundo a tua vontade. Ajuda-nos a entregar a ti em oração cada um dos nossos planos, cada uma das nossas frustrações. Lançamos sobre ti os desafios da nossa saúde, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso futuro. Confiamos que tu és o nosso provedor, o nosso médico, o nosso conselheiro e o nosso guia. Como o salmista declarou no Salmo 55:22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Cremos nesta verdade, Senhor, e declaramos a nossa total dependência de ti. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza e o nosso libertador, o nosso Deus, o nosso rochedo em que nos refugiamos, o nosso escudo, a força da nossa salvação e o nosso alto refúgio, como exalta o Salmo 18:2. Pai, em meio ao cansaço, muitas vezes somos tentados a duvidar do teu poder e do teu cuidado por nós. O inimigo de nossas almas sussurra em nossos ouvidos que estamos sozinhos e desamparados. Mas a tua palavra, que é a verdade, nos afirma o contrário. Em Romanos 8:38 e 39, somos assegurados de que nada poderá nos separar do teu amor, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que esta certeza inunde nossos corações e nos dê a coragem para perseverar. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade, como lemos em Lamentações 3:22-23. Mesmo que somos infiéis, tu permaneces fiel, pois não podes negar a ti mesmo. Agradecemos por tua fidelidade que nos tem sustentado até aqui. Agradecemos por cada livramento, por cada provisão, por cada palavra de conforto que nos tens dado através das Escrituras, de um hino ou de um irmão na fé. Agradecemos porque, mesmo em nossa fraqueza,
o teu poder se aperfeiçoa, como o apóstolo Paulo aprendeu e testificou em 2 Coríntios 12, 9 e 10, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Nesta tarde, ó Deus, queremos encontrar prazer em depender de Ti. Queremos nos gloriar em nossas fraquezas, para que o Teu poder habite em nós. Capacita-nos pelo Teu Espírito a viver o restante deste dia para a Tua glória. Que as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas ações Te agradem. Que possamos ser luz neste mundo, refletindo o amor e a graça de Cristo a todos ao nosso redor. Que a vitória que encontramos em Ti transborde de nós e alcance outros que também estão cansados e sobrecarregados. Que possamos ser instrumentos do Teu poder e da Tua paz. Abençoa, Senhor, a nossa nação, os nossos governantes e o Teu povo espalhado por toda a terra. Lembra-te dos que estão sofrendo, dos enfermos, dos enlutados, dos desempregados e dos que estão em qualquer tipo de aflição. Que eles também possam clamar a Ti e encontrar em Ti o refúgio e a fortaleza de que necessitam. Que a Tua igreja seja um lugar de oração e de poder, um farol de esperança em meio à escuridão. Ao olharmos para a cruz de Cristo, somos lembrados do preço que foi pago para que pudéssemos ter acesso a Ti e clamar com confiança. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agradecemos por tão grande salvação e pelo privilégio de podermos nos achegar a Ti com confiança, como filhos amados. Assim, Pai, entregamos a Ti o restante deste dia. Confiamos que Tu irás à nossa frente preparando o nosso caminho. Pedimos que nos guardes de todo o mal e nos livres de toda a tentação. Que possamos encerrar este dia com o coração grato e com a alma vitoriosa em Ti. E que ao deitarmos para dormir, possamos dizer como o salmista no Salmo 4:8: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Te louvamos porque o poder que Tu ofereces não é uma recompensa para os fortes, mas um presente para os fracos que confiam em Ti. Te exaltamos pela Tua fidelidade, que não apenas se renova a cada manhã, mas que se manifesta como refúgio e fortaleza no meio da tarde, um sinal visível de que Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Tuas misericórdias são a verdadeira causa de não sermos consumidos pela nossa própria ansiedade e pelo caos do mundo que já nos cercou hoje. Elas nos enchem de uma esperança vívida e de uma coragem renovada para viver o restante deste dia, não com base em nossas próprias forças, mas na verdade do Teu poder que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Obrigado, Pai, porque nossa paz e nossa capacidade de continuar não dependem de circunstâncias favoráveis, mas estão firmemente ancoradas na Tua promessa de que jamais nos deixarás ou abandonarás. Tu és o Deus que opera todas as coisas para o bem daqueles que Te amam. E essa verdade é o fundamento inabalável de nossa confiança em Ti, tanto pela manhã que passou, quanto pela tarde que vivemos. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e agradecemos pelo sacrifício de Teu Filho, Jesus Cristo, na cruz. Este é o motivo supremo e eterno da nossa vitória. Em Cristo, Tu nos deste o descanso final do fardo do pecado e da condenação. Mesmo que tenhamos acumulado fracassos nesta manhã, em Cristo continuamos a ser mais do que vencedores. É através dele que temos acesso direto a Ti, o perdão dos pecados, a reconciliação contigo, a adoção como filhos e a promessa da vida eterna.
É nele que a tua promessa de agir se torna não apenas uma bela esperança, mas uma realidade acessível através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Confiamos que por causa de Jesus, podemos nos achegar a Ti em qualquer situação, no meio da tarde, e encontrar graça e poder para prosseguir. Nada, nem a tribulação da manhã, nem a angústia da tarde, nem a perseguição que enfrentamos, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo e nem a espada podem nos separar do Teu amor e, portanto, nada pode nos impedir de clamar e receber a Tua intervenção. Por isso, Te adoramos com todo o nosso ser. Queremos Te agradecer pelo que já fizeste, pela força que estás nos dando neste exato momento e pelo poder que ainda manifestarás antes que a noite chegue. Cremos que no restante deste dia, Tua força nos sustentará e por isso já declaramos nossa vitória em Ti. Que nossa vida seja um testemunho do Teu poder que nos sustenta. Pai Santo, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, a Tua justiça inabalável e a Tua santidade que os céus não contêm. Diante do esplendor do Teu ser, somos confrontados com a nossa própria realidade. Especialmente após algumas horas de jornada neste dia, reconhecemos, Pai, que nós somos fundamentalmente fracos e que nosso coração natural é inclinado não a confiar, mas a lutar com as próprias forças. Sem a Tua graça sustentadora, nós nada podemos fazer. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar o nosso profundo e arraigado pecado do orgulho e da autossuficiência, que talvez já tenha se manifestado hoje. Confessamos que inúmeras vezes, desde que acordamos, tentamos executar nossos próprios planos. Ignoramos Tua promessa de poder e agimos como se fôssemos os arquitetos do nosso próprio dia, os solucionadores dos nossos próprios problemas. Perdoa-nos, Senhor, por cada momento em que a ansiedade tomou conta de nós, pois cada palpitação de preocupação foi uma declaração de que não confiamos na Tua soberana providência e no Teu poder de agir. Confessamos que agimos como se fôssemos os deuses de nossa vida, tentando controlar o incontrolável e nos esgotando no processo. Perdoa-nos, Senhor, por essa arrogância blasfema. Confessamos o pecado de buscar poder nos lugares errados. Em vez de pedir-se a Ti, buscamos força em distrações vazias, em entretenimento superficial, no excesso de trabalho, na busca por aprovação humana, ou até mesmo em vícios que apenas nos enfraqueceram ainda mais. Perdoa-nos, Senhor, por trocarmos a fonte de águas viventes por cisternas rachadas que não retêm água. Perdoa-nos por nossa idolatria, por elevarmos nosso conforto, nosso sucesso e nossa capacidade acima de Ti, a única fonte de verdadeiro poder e vitória. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado de não orarmos uns pelos outros. Confessamos que ao longo deste dia, talvez tenhamos visto a dificuldade, o desânimo em nosso cônjuge, em nossos filhos, em nossos colegas e não fizemos nada para interceder por eles ou apontá-los para Ti. Perdoa-nos pelo egoísmo que nos cega para as batalhas dos outros. Perdoa-nos por não ter sido canais do Teu poder e da Tua graça, como nos ensinou em Tiago 5,16. Orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessamos o pecado de murmurar diante dos desafios em vez de apresentá-los a Ti em oração. Nossas reclamações sobre o trabalho, sobre as finanças, sobre a família, foram manifestações de um coração que se recusa a crer em Teu poder e na Tua bondade. Perdoa-nos por duvidar que Tu és forte o suficiente para intervir ou que Te importas o suficiente para ouvir. Perdoa-nos, Senhor, por essa fé tão pequena. Perdoa-nos por crermos mais no tamanho dos nossos problemas do que na imensidão do nosso Deus e na certeza da Sua promessa. E se há escassez, Pai, se o dia é de dificuldade e o fardo financeiro parece esmagador, nós escolhemos clamar a Ti. Trazemos a Ti o peso das contas a pagar, da incerteza do futuro, do desemprego.
Nós cremos em Ti como nosso Jeová Jiré, nosso provedor, e pedimos que Tu ajas. Ajuda-nos a descansar na Tua promessa de que nunca nos desampararás. Livra-nos da ansiedade que corrói a alma. Que a Tua palavra em Mateus 6, 33, 34 ecoe em nossa mente hoje. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Nós escolhemos buscar o teu reino em primeiro lugar, clamando e confiando que tu cuidarás de nós. Ajuda-nos a viver na liberdade da promessa de Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A certeza do teu cuidado é a nossa maior riqueza. Que esta verdade nos baste e nos encha de uma paz que o dinheiro não pode comprar, nem a falta dele pode roubar. Pai querido, clamamos por tua intervenção em nossa vida familiar. Senhor, confessamos e pedimos perdão pelas inúmeras vezes em que carregamos o fardo de nossas famílias em nossos próprios ombros, talvez até na correria desta manhã. Perdoa-nos por carregarmos o peso da preocupação com nossos filhos, o fardo de conflitos não resolvidos com nosso cônjuge, a carga de expectativas não atendidas. O inimigo ama semear o cansaço e a discórdia nos lares, mas nesta tarde nós nos levantamos contra essa estratégia, correndo para Ti e pedindo Tua ação em todos os nossos fardos familiares. Nós escolhemos, de forma deliberada e intencional, apresentar a Ti nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos e toda a nossa parentela. E oramos para que ao final do dia nosso reencontro seja marcado pela Tua vitória e pela Tua paz. Pai, ajuda-nos a sermos agentes do Teu poder em nosso lar. Que a Tua instrução em Efésios 4, 31, 32, toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de dentre vós, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, se torne o guia de nossos relacionamentos. Ajuda-nos a clamar a Ti pelo poder de liberar o fardo do rancor através do perdão. Ajuda-nos a entregar a Ti a ansiedade pelo futuro de nossos filhos, confiando que Tu agirás em suas vidas. Oramos por vitória no meio de desentendimentos conjugais, entregando a Ti nosso desejo de estar certos e buscando a reconciliação que só Tu podes operar. Que nossos lares sejam curados do veneno do estresse, da crítica e da cobrança. Que eles se tornem lugares de refúgio, onde cada membro da família possa encontrar alívio e aceitação, não porque somos perfeitos, mas porque aprendemos a clamar ao Pai em nome de Jesus. Que a palavra de Salmos 55, 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado, que seja vivida primeiramente dentro de nossas quatro paredes. Que o mundo, ao olhar para nossas famílias, não veja lares perfeitos, mas lares onde a graça e o poder de Cristo superam as imperfeições e que por causa disso o teu nome seja glorificado. Que a imagem de um lar abençoado, como descrito no Salmo 128, onde o trabalho é abençoado e a família floresce sobre o temor do Senhor, seja uma realidade pela qual oramos e na qual confiamos. Senhor, Pai amado, oramos finalmente por vitória em meio às provações. Pai, chegamos agora à área mais difícil, ao teste de fogo da nossa fé, ao clímax da promessa "Eu o farei". Confessamos que a nossa reação à dor, a perda e a dificuldade que este dia trouxe não é clamar a Ti, mas nos debater, questionar e nos desesperar sobre o peso. Mas queremos que o Teu caráter seja forjado em nós. Queremos ser o tipo de crente que pode, como o salmista, dizer: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Para aqueles que nesta tarde enfrentam o fardo da doença, a aflição do luto, a angústia da incerteza, a traição de um amigo ou o fogo da perseguição, pedimos uma medida extraordinária da Tua graça para que possam clamar e encontrar em Ti a vitória. Nós não negamos o peso da provação, mas o trazemos a Ti, o único que pode agir em nosso favor. Nós entregamos a Ti o fardo da dor física, clamando que Tu, nosso médico, operes. Entregamos a Ti o fardo do luto, crendo que Tu és o nosso consolador e a nossa esperança da ressurreição. Entregamos a Ti o fardo da injustiça, crendo que Tu és o justo juiz que agirá.
Nós nos firmamos na lógica espiritual de 2 Coríntios 12, 9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar além do fardo imediato e a vislumbrar o teu poder sendo manifesto em nossa fraqueza. Dá-nos a fé de clamar com a certeza de que o nosso caráter está sendo forjado, nossa paciência desenvolvida e a nossa dependência de Ti aprofundada. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, sustentador de toda a vida, nós nos achegamos à Tua augusta e santa presença nesta tarde, não com a presunção de nossa própria justiça, mas com uma confiança que nos é concedida pelo sangue do Cordeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viemos a Ti como filhos que se aproximam de um Pai amoroso, trazendo em nossos corações os planos do dia, as fadigas da jornada e a sede por um poder que só Tu podes oferecer. A Tua palavra é uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E é nela que encontramos a promessa que ecoa através dos séculos, o chamado de Cristo em João 14,14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Oh, Pai, que promessa sublime e poderosa! É a voz do Rei dos Reis convidando seus soldados exaustos para o arsenal dos céus. É a voz do Criador convidando suas criaturas frágeis para a fonte do verdadeiro poder. Nós meditamos, Senhor, no significado profundo dessa promessa. O cansaço que sentimos assume tantas formas. Há o cansaço do corpo, o esgotamento dos nossos músculos e nervos após horas de labor, a fadiga que nos lembra de nossa finitude e da sentença proferida no Éden de que comeríamos o pão com o suor do nosso rosto. Mas há um cansaço mais profundo, um desânimo que a alma sente que o sono não pode curar. É o peso da ansiedade, as preocupações que giram incessantemente em nossas mentes como uma mó de moinho, triturando a nossa paz. É o peso da tristeza, a dor da perda, o luto que se assenta no nosso peito como uma pedra fria. É o fardo das nossas falhas, o peso da culpa e do arrependimento por palavras ditas e atos cometidos, ou pela omissão em fazer o bem que sabíamos que deveríamos fazer. É a opressão de vivermos num mundo caído, onde vemos a injustiça, a dor e o sofrimento ao nosso redor e o nosso espírito se angustia, como o de Ló em Sodoma. É a fadiga da batalha espiritual, a luta incessante contra o pecado que habita em nós, a resistência contra as cilatas do inimigo e a pressão para nos conformarmos com este século. Reconhecemos, como o apóstolo Paulo em Romanos 7, que muitas vezes o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal que não queremos, esse praticamos. Oh, que miséria! Quem nos livrará do corpo desta morte? Graças a Ti, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É para Ele, o nosso libertador, que nos tornamos agora. É nele que encontramos a promessa de uma intervenção que transcende as circunstâncias. Nós desejamos ardentemente, Senhor, que possamos experimentar o poder que flui desta promessa em João 14,14. Ajuda-nos a compreender pelo Teu Santo Espírito a natureza deste pedido. O mundo nos oferece tantas outras fontes de poder. O poder da performance, que nos diz que nosso valor está em nossas realizações. O poder da aprovação dos homens, que nos torna escravos de opiniões alheias. O poder do materialismo, que nos acorrenta à busca incessante por coisas que a traça e a ferrugem consomem. O poder do pecado, que promete liberdade, mas entrega escravidão e morte. Nós renunciamos a essas fontes de poder, Senhor. Queremos acessar o poder que vem de pedir em nome de Cristo, que é o poder que flui da submissão amorosa à Tua vontade perfeita, boa e agradável. É o poder do discipulado, de aprender daquele que é manso e humilde de coração. É um poder que, em vez de nos ensoberbecer, nos alinha com o Teu propósito para as nossas vidas, trazendo verdadeira liberdade e paz. Pois a Tua palavra nos diz em 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Pai, em meio às nossas aflições, que podem parecer tão esmagadoras e permanentes, ajuda-nos a adotar a perspectiva eterna de 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente.
Que verdade transformadora! Pedimos, ó Deus, que abras os olhos do nosso entendimento para que possamos ver além do véu do presente. Que o peso da glória futura seja tão real para nós que a tribulação presente se torne leve em comparação. Ajuda-nos a fixar os nossos olhos não nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas, como nos ensina o versículo seguinte, 2 Coríntios 4,18. Sabemos que este mundo não é o nosso lar definitivo. Somos peregrinos e forasteiros a caminho da cidade celestial, cujo arquiteto e construtor és tu. Que esta esperança seja a âncora da nossa alma, segura e firme, como descrita em Hebreus 6,19. Quando a dor física nos afligir, que clamemos por tua intervenção, lembrando do corpo glorificado que receberemos. Quando a tristeza da perda nos assaltar, que nos consolemos com a promessa do reencontro na eternidade, onde tu enxugarás de nossos olhos toda a lágrima. Quando a injustiça deste mundo nos enfurecer, que nos aquietemos na certeza do teu juízo final, onde toda a conta será acertada e a tua justiça prevalecerá para sempre. E para cada coração que chora nesta tarde, para cada alma que se sente sitiada pela angústia, que a promessa do Salmo 46:1 seja um refúgio inabalável. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pai, nós nos escondemos em ti. Tu és a nossa torre forte, para a qual corremos e estamos em segurança. Quando as águas da aflição rugem e se perturbam, quando os montes da estabilidade em nossas vidas se abalam, tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza, não apenas um abrigo passivo, mas uma fonte de poder ativo para resistir e perseverar. E tu és socorro bem presente. Não estás distante, não estás indiferente. Tu estás aqui, conosco, no meio da fornalha, assim como estiveste com Sadraque, Mesaque e Abednego. A tua presença é a nossa paz. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Que este rio do teu Espírito flua em nós, trazendo refrigério e alegria mesmo em meio ao deserto. Sustenta teus filhos, Senhor. Aqueles que estão cansados de lutar contra uma enfermidade crônica, renove-lhes as forças como as da águia. Aqueles que estão exaustos pela batalha de prover para suas famílias em tempos de incerteza, sê tu o seu Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aqueles que estão fadigados por cuidar de um ente querido, derrama sobre eles uma porção dobrada da tua graça. Aqueles que estão desanimados em seu ministério, sentindo que trabalham em vão, lembra-lhes que o trabalho no Senhor não é vão. Aqueles que estão cansados de esperar por uma promessa que ainda não se cumpriu, fortaleça a sua fé e ajude-os a clamar no teu tempo perfeito, pois tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. O que tu prometeste, tu és fiel para cumprir. Que mesmo em meio a lágrimas, um espírito de oração e confiança possa se manifestar. Um testemunho poderoso de que o nosso Deus é bom, soberano e digno de toda a nossa confiança em todas as circunstâncias. Ajuda-nos a aquietar a nossa alma, como o salmista nos convida no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este é o kern da vitória. Parar a nossa agitação, cessar nossos esforços frenéticos para controlar o incontrolável e simplesmente saber, com uma confiança profunda e serena, que tu és Deus. Tu estás no trono. O teu plano não pode ser frustrado. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito,
como nos garante Romanos 8:28. Esta verdade não é um clichê vazio, é a rocha sobre a qual podemos construir a nossa vida e encontrar estabilidade em meio a qualquer tempestade. Já somos mais que vencedores, não porque não temos lutas, mas porque temos acesso ao poder divino em meio a elas. A vitória não é a ausência de batalha, mas a presença do comandante dos exércitos do Senhor ao nosso lado. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Nada, absolutamente nada pode nos separar do teu amor. Nem a deste, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura. Estamos seguros em tuas mãos. Portanto, Pai, nesta tarde, nós conscientemente entregamos a Ti os nossos planos. Visualizamos, pela fé, cada preocupação, cada medo, cada dor e os depositamos aos pés da cruz de Cristo. Trocamos nossa fraqueza pela Sua força. Trocamos nossa incapacidade pelo Seu poder de agir. Recebemos a Tua intervenção não como algo que merecemos, mas como um dom da Tua graça insondável. Que esta vitória se manifeste em nossos corpos, aliviando a tensão, em nossas mentes, acalmando a ansiedade, e em nossos espíritos, renovando a nossa esperança e alegria em Ti. Que o restante desse dia seja vivido a partir deste lugar de poder, para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade soberana e declaramos nossa total dependência de Ti para o restante deste dia. Escolhemos pedir a Ti e confiar que Tu agirás. Recebemos estas horas restantes como um presente e nos comprometemos a vivê-las não com as nossas forças, mas com a Tua, encontrando vitória em Teu poder. Ao nos aproximarmos do final desta oração, nossos corações se enchem de uma paz que vem da entrega e da confiança. Agradecemos por este tempo precioso em Tua presença. Confiamos que, ao escolhermos pedir em nome de Jesus, estamos nos alinhando à Tua vontade e abrindo as portas para que o Teu poder e a Tua paz fluam em nossas vidas de maneira extraordinária. Tu és a nossa rocha, nossa fortaleza e a nossa fonte de poder. Renovamos nossa confiança em Ti para o restante deste dia. Agora, Senhor, abençoa ricamente cada vida que participou desta oração. Que todos sintam o desânimo sendo tirado, um novo vigor para continuar e a certeza de que um coração que ora a Deus é um coração vitorioso. É para Ele, o nosso libertador, que nos voltamos agora. É nele que encontramos a promessa de uma vitória que transcende as circunstâncias. Nós desejamos ardentemente, Senhor, que possamos experimentar a vida vitoriosa que Jesus prometeu. Ajuda-nos a compreender, pelo Teu Santo Espírito, a natureza desta vitória. O mundo nos oferece tantas outras batalhas. A batalha pela performance, que nos diz que nosso valor está em nossas realizações. A batalha pela aprovação dos homens, que nos torna escravos de opiniões alheias. A batalha pelo materialismo, que nos acorrenta à busca incessante por coisas que a trasta e a ferrugem consomem. A batalha contra o pecado, que promete liberdade, mas entrega a escravidão e morte. Nós renunciamos a essas batalhas, Senhor. Queremos viver na vitória de Cristo, que é a vitória da submissão amorosa à Tua vontade perfeita, boa e agradável. É a vitória do discipulado, de aprender daquele que é manso e humilde de coração. É uma fé que, em vez de nos oprimir, nos alinha com o Teu propósito para as nossas vidas, trazendo verdadeira liberdade e paz. Pois a Tua palavra nos diz em 2 Coríntios 3:17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Pai, em meio às nossas aflições, que podem parecer tão esmagadoras e permanentes, ajuda-nos a adotar a perspectiva eterna de 2 Coríntios 4:17.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Que verdade transformadora! Pedimos, ó Deus, que abras os olhos do nosso entendimento para que possamos ver além do véu do presente. Que o peso da glória futura seja tão real para nós que a tribulação presente se torne leve em comparação. Ajuda-nos a fixar os nossos olhos não nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas, como nos ensina o versículo seguinte, 2 Coríntios 4,18. Sabemos que este mundo não é o nosso lar definitivo. Somos peregrinos e forasteiros a caminho da cidade celestial cujo arquiteto e construtor és tu. Que esta esperança seja a âncora da nossa alma, segura e firme, como descrita em Hebreus 6,19. Quando a dor física nos afligir, que nos lembremos do corpo glorificado que receberemos. Quando a tristeza da perda nos assaltar, que nos consolemos com a promessa do reencontro na eternidade, onde tu enxugarás de nossos olhos toda lágrima. Quando a injustiça deste mundo nos enfurecer, que nos aquietemos na certeza do teu juízo final, onde toda conta será acertada e a tua justiça prevalecerá para sempre. E para cada coração que chora nesta tarde, para cada alma que se sente sitiada pela angústia, que a promessa do Salmo 46:1 seja um refúgio inabalável. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pai, nós nos escondemos em Ti. Tu és a nossa torre forte para a qual corremos e estamos em segurança. Quando as águas da aflição rugem e se perturbam, quando os montes da estabilidade em nossas vidas se abalam, Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza, não apenas um abrigo passivo, mas uma fonte de poder ativo para resistir e perseverar. E Tu és socorro bem presente. Não estás distante, não estás indiferente. Tu estás aqui conosco, no meio da fornalha, assim como estiveste com Sadraque, Mesaque e Abidnego. A tua presença é a nossa paz. Por isso, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Que este rio do teu Espírito flua em nós, trazendo refrigério e alegria mesmo em meio ao deserto. Sustenta teus filhos, Senhor, aqueles que estão cansados de lutar contra uma enfermidade crônica. Renove-lhes as forças como as da águia. Aqueles que estão exaustos pela batalha de prover para suas famílias em tempos de incerteza, sê tu o seu Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aqueles que estão fatigados por cuidar de um ente querido, derrama sobre eles uma porção dobrada da tua graça. Aqueles que estão desanimados em seu ministério, sentindo que trabalham em vão, lembra-lhes que o trabalho no Senhor não é vão. Aqueles que estão cansados de esperar por uma promessa que ainda não se cumpriu, fortaleça a sua fé e ajuda-os a crer no teu tempo perfeito, porque tu não és homem para que tu mintas, nem filho do homem para que te arrependas. O que tu prometeste, tu és fiel para cumprir. Que mesmo em meio às lágrimas, um espírito de fé e confiança possa se manifestar, um testemunho poderoso de que o nosso Deus é bom, soberano e digno de toda a nossa confiança em todas as circunstâncias. Ajuda-nos a aquietar a nossa alma, como o salmista nos convida no Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este é o kern da vitória. Parar a nossa agitação, cessar nossos esforços frenéticos para controlar o incontrolável e simplesmente saber, com uma confiança profunda e serena, de que tu és Deus. Tu estás no trono. O teu plano não pode ser frustrado. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito, como nos garante Romanos 8:28. Esta verdade não é um clichê vazio.
é a rocha sobre a qual podemos construir a nossa vida e encontrar estabilidade em meio a qualquer tempestade. Já somos mais que vencedores, não porque não temos lutas, mas porque temos um lugar de vitória em meio a elas. A vitória não é a ausência de batalha, mas a presença do comandante dos exércitos do Senhor ao nosso lado. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do teu amor. Nem a debilidade, nem a vida. Nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. Estamos seguros nas tuas mãos. Portanto, Pai, nesta tarde, nós conscientemente declaramos nossa vitória em Ti. Visualizamos pela fé cada preocupação, cada medo, cada dor e os submetemos aos pés da cruz de Cristo. Trocamos nossa fraqueza pelo Seu poder, trocamos nossa incredulidade pela Sua fé, recebemos a Tua vitória não como algo que merecemos, mas como um dom da Tua graça insondável. Que esta vitória se manifeste em nossos corpos, aliviando a tensão, em nossas mentes, acalmando a ansiedade, e em nossos espíritos, renovando a nossa esperança e alegria em Ti. Que o restante deste dia seja vivido a partir deste lugar de vitória para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade soberana e declaramos nossa total dependência de Ti para o restante deste dia. Escolhemos crer que Jesus é o Filho de Deus e por isso somos vencedores. Recebemos estas horas restantes como um presente e nos comprometemos a vivê-las não com nossas forças, mas com a Tua, encontrando poder em Tua soberania. Ao nos aproximarmos do final desta oração, nossos corações se enchem de uma paz que vem da fé e da confiança. Agradecemos por este tempo precioso em Tua presença. Confiamos que, ao escolhermos crer, estamos nos alinhando à Tua vontade e abrindo as portas para que o Teu poder e a Tua paz fluam em nossas vidas de maneira extraordinária. Tu és a nossa rocha, nossa fortaleza e a nossa vitória. Renovamos nossa confiança em Ti para o restante deste dia. Agora, Senhor, abençoa ricamente cada vida que participou desta oração. Que todos sintam o desânimo sendo tirado, um novo vigor para continuar e a certeza de que um coração que crê em Cristo é um coração já vitorioso. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas este é apenas o recomeço de um dia vivido na beleza e no poder da vitória de Deus. Eu gostaria de encorajá-lo a colocar isso em prática agora mesmo. Compartilhe nos comentários em qual área ou sobre qual situação você está declarando a sua vitória em Cristo Jesus nesta tarde. Seu testemunho pode encorajar outra pessoa a fazer o mesmo. Se você tem um pedido específico de oração, deixe-o também. E ao fazê-lo, declare pela fé que você está entregando essa situação nas mãos do Senhor, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A fé que crê é a fé que vence. Estaremos orando com você e por você. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Escolha ser parte de uma comunidade que busca força e vitória em Cristo. Ao se inscrever, você será notificado sobre novas orações e mensagens que podem fortalecer sua caminhada. Compartilhe este vídeo. Vamos espalhar esta declaração de vitória a um mundo que se sente derrotado. Agora eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o restante do seu dia, baseada na declaração que recebemos de João. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que já venceu o mundo, o amor de Deus Pai, que nos faz mais do que vencedores, e a comunhão do Espírito Santo, que nos dá poder para continuar o dia, sejam com todos vocês. Que o Senhor lhes dê no restante deste dia e ao chegar da noite, a coragem de crer em sua palavra, a fé para confiar em seu cuidado soberano e a experiência real de sua vitória em suas almas. Que a vossa fé seja o escudo que apaga os dardos inflamados do maligno. Que a paz que excede todo o entendimento, que guarda os corações e as mentes daqueles que creem em Cristo, inunde a sua vida, seu lar
e seu sono. Em nome de Jesus. Amém. Minha irmã e meu irmão, não esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ser abençoado pela palavra de Deus.